Olá, estamos aqui com mais um programa Despertando Mulheres, toda segunda-feira às 20 horas no nosso estúdio de vidro aqui no Shopping Total. Mas antes eu quero pedir só para o meu amigo ali que tem uma tela que está aqui na frente. Tem uma tela que não sei se tá tudo ok. Mas, queridos, queridas que já estão nos acompanhando, também podem nos acompanhar pelo YouTube e pelo Facebook. Estamos felizes que estamos novamente aí nas redes pelo Facebook. E eu quero estar te convidando a compartilhar. Compartilhe esse link, compartilha com as amigas, compartilha com as colegas de trabalho, com as familiares, porque hoje o tema está muito bom. Nós vamos falar aqui com a Kátia, que já está aqui conosco, né? Vamos falar sobre network feminino, ou seja, a Kátia vai trazer para nós aí muita informação sobre como nós, mulheres, podemos estar aí ampliando as nossas redes de contato, como que nós podemos empreender ampliando a nossa rede, então, de contatos, fazendo novas conexões, novos relacionamentos. E como eu dizia antes, estamos aqui no nosso estúdio de vidro, no Shopping Total, pelo Poa Stream, e o nosso programa que tem a coordenação de produção de Andréia de Vargas, coordenação geral de Fabiano Brasil, nosso apoio Shopping Total, presente a cada momento, e Móveis do Bem, móveis para a vida toda, siga lá, @Móveis do Bem. Estamos também aqui com o Beto Salatino, aqui na técnica, e o doutor Armando Domingues, que nos acompanha aqui no estúdio também. Mas, Kátia, posso chamar de Catita? Claro. Senão, daqui a pouco vocês vão ouvir eu dizendo Catita e vocês vão dizer quem é essa outra pessoa que não está no estúdio, que eu só estou vendo duas. Mas a Kátia, né, que nós chamamos aí de Catita. Kátia, é um prazer te receber aqui, né? E nos conhecemos por meio da Confraria Rosé, né, que a Miriam Freitas aí coordena todas nós lá. É um prazer te receber aqui e falar sobre esse tema importante. Eu sei que tu tem uma história de vida para contar para nós, né, que te levou a estar empreendendo da forma que tu empreende hoje, mas eu quero que tu te apresente para as nossas amigas que já estão na audiência aí e fala um pouquinho sobre o que nós vamos conversar essa noite. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês, né, poder compartilhar um pouquinho que seja, né, do networking, que é algo que eu gosto muito, né, e que eu valorizo muito nas relações, e me colocar também à disposição aí, posteriormente, ou que precisarem nesse sentido. Muito bem. Meninas, já aqui, ó, um beijo para a Cibele, para a Sayonara, um beijo para vocês, meninas, e vão compartilhando aí o link. Como eu disse antes, estamos novamente pelo Facebook e também pelo YouTube. Mas, network, fala para nós, Kátia, o que é o network? Porque hoje, vamos dizer que virou moda falar, né? Mas fala para nós. Para que as nossas ouvintes que já estão na audiência, as que vão assistir o programa gravado, possam saber mais um pouco dessa ferramenta que nós podemos utilizar e que pode nos ajudar tanto se nós utilizamos da forma correta e adequada, que tu vai estar nos dando várias dicas, informações e tudo mais, né? A Kátia, que é Relações Públicas também, e que vai estar aí falando bastante para nós sobre relacionamento, né? Isso. Bem como tu disseste, né? A gente ouve muito falar, né, no networking. E o networking, na tradução, né, do inglês para o português, nada mais é que uma rede de relacionamentos, né? Uma rede de contatos que a gente vai aí construindo, conforme a nossa jornada, tanto pessoal quanto profissional. O que eu acredito, assim, que o networking, justamente por se falar tanto, ele acaba sendo muito flow, assim, muito fluido, existe a questão de levar o networking mais a sério, no sentido da gente colocar como uma das nossas prioridades, né? E eu gosto de usar o networking, né, com a nomenclatura, o capital social. E dentro, né, dessas questões de essência, né, que é essencial na nossa vida,
Eu entendo que tem o capital econômico, né, que é o que nos move, né, através do nosso trabalho, né, através do que a gente entrega, dos nossos projetos, e que nos rentabiliza, né. O capital social, que também, o capital cultural, desculpa, que está no âmbito de nós termos um conhecimento, né, dos nossos estudos, das nossas viagens, de tudo que a gente compila na nossa vida culturalmente, e o capital social, né, que abrange, inclusive, as nossas relações familiares, não só a relação profissional, como também as relações familiares. E eu acho que, falando em capital social, relacionando ao network, não é pejorativo, né? A gente tem que pensar assim que nas esferas da nossa vida, o dinheiro, o conhecimento e os nossos contatos são essenciais. Uhum. Então, eu começaria assim colocando essa questão assim do networking, um viés mais, levando mais a sério, assim, né, para as nossas relações. Valorizando. Exatamente. Porque se a gente for ver, né, Kátia, eu, por exemplo, eu tenho na minha agenda de telefone, hoje, eu tenho mais de 3.000 contatos aqui, né? Eu tinha 2.500 contatos há uns 5 anos atrás, eu tenho bem mais, eu até nem vi mais, eu devo ter perto de 4.000 contatos, eu acho que eu não tenho mais. Tanto que quando eu troco de aparelho, a primeira coisa que eu pergunto qual é a capacidade da agenda de telefone. Mas não adianta eu ter todo esse volume de contatos se eu não me relaciono. Exatamente. Se eu não sei me relacionar da forma adequada, né? Então, e quando tu diz assim, levar a sério também, hoje esse termo virou moda, mas nós precisamos saber lidar com esse termo, e principalmente na linha do empreendedorismo, né? Onde tu tens um trabalho que tu daqui a pouco já vai estar falando para nós. Mas, partindo disso que tu fala, esse capital social, né? Capital social. Então, aí, mulheres, eu digo para vocês irem anotando, vocês sabem que eu estou sempre de canetinha aqui, né? Sempre com papelzinho, alguma coisa, vai anotando aí, porque o objetivo do nosso programa Despertando Mulheres é levar conhecimento, orientação para você. Então, partindo disso, Kátia, como é que nós podemos aplicar o network, então, no nosso dia a dia? Tu disse, começa pela família. Fala um pouquinho aí, até a gente chegar na parte do empreendedorismo mesmo. Justamente, uma vez, em uma mentoria, a pessoa que estava em contato comigo perguntou se os meus familiares sabiam exatamente o que eu fazia. E aquilo me pegou de surpresa. Eu realmente comecei a refletir sobre aquilo, né? Então, começando por aí, dentro do nosso âmbito familiar, colocar para os nossos entes queridos, né? O que a gente faz de fato? Porque eu acho que o primeiro ponto para a gente começar a trabalhar o nosso network, né? Inclusive, existem alguns mitos, né? Aquele santo de casa não faz milagre, e isso com certeza a gente pode trabalhar, né? O mito do network, isso é um deles. Então, por que não trabalhar o network dentro das nossas relações familiares, né? Então deixa eu fazer, já vou deixar uma pergunta para quem está nos assistindo e para quem vai nos assistir posteriormente. Minha amiga, você empreende no quê? Você trabalha com o quê? Você trabalha onde? O que você faz? Como você faz? E para quem você faz? Sua família sabe? Olha que tu me despertou aí até para colocar em 2 grupos de família que eu tenho aqui, o que eu faço, por quê? Eu advoguei muitos anos. Tu dizer que é médica, que é advogada, é simples o entendimento, a compreensão. Agora, quando eu me apresento assim, eu sou coach. O que é coach? Porque os nossos familiares, quem nos conhece melhor do que os nossos familiares, né? Então, a partir do momento que ele entende melhor também qual é o nosso papel na sociedade, a nossa atividade, o nosso, né, o âmbito de trabalho, e trazer isso para dentro da família, né? E buscar o apoio, porque a rede de relacionamentos se torna uma rede de apoio. E eu acho que nada melhor do que começar
com essa rede de apoio dentro de casa. Muito bom. E isso já é comunicação, né, Kátia? Porque o que a gente aprende? Se alguém não entendeu bem o que eu falei, o problema não é da pessoa que está ouvindo, o problema é meu que não me comuniquei bem. Então, se eu não comunico o que eu faço, como eu faço, para quem eu faço, exato, né? E daqui a pouco o nosso seio familiar, ou a nossa família, nossos familiares, né? Bom, e Kátia, agora traz para nós, né, no contexto do empreendedorismo, o network, como ele tem funcionado, e nos fala sobre o teu trabalho, que foi o que me despertou, me chamou a atenção, e por mais de uma vez eu disse assim, né, tá, Kátia, me explica aí qual é que é o teu trabalho, o que tu faz, como é que tu faz, né? Porque eu tive essa dúvida e perguntei, né, como é que tu faz, o que tu faz, como é que pode ser feito, como é que são as parcerias, nos fala um pouquinho, então, sobre isso, porque não estamos ainda num pós-pandemia, como eu tenho dito, mas nós estamos num período que nós sabemos administrar essa pandemia, né? Não estamos mais no isolamento social, sabemos administrar essa pandemia agora, tem as vacinas, enfim, mas trouxe novas formas de se relacionar, novas formas de negócios, né? Também a nossa amiga Bianca também da Rural e Tal, a Bianca criou um formato onde ela está empreendendo de forma que a sua loja fica mais próxima das pessoas, porque as pessoas hoje querem consumir em lugares mais próximos da sua casa. Querem consumir em lugares com menos pessoas, menos aglomeração, né? Isso em todas as áreas, até como pastora também, vi um estudo que dizem que hoje os fiéis, os membros de igreja, estão buscando igrejas menores, porque não quer igrejas grandes com muitas pessoas, quer igrejas menores, onde tu vai poder te relacionar melhor e aonde tu vai ter menos riscos, vamos dizer assim, tendo em vista a pandemia, né, na questão sanitária, né? Bom, então foram vários links, né? A minha formação é Relações Públicas, né, já há 21 anos, e eu sempre, assim, a comunicação é inerente, assim, ao meu ser, à minha pessoa, né? Então, além da formação, né, acadêmica, como Relações Públicas dentro da comunicação social, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, mas a gente sabe que também que para mim é fácil, né? E que para algumas pessoas existe essa dificuldade, né, de se relacionar, né, por onde começar. A gente sabe que relacionamento é reciprocidade, né? Que negócios é relacionamento, né? É emoção. Então, existem técnicas, né, formas da gente conseguir construir, né, uma rede, porque, na verdade, a gente já vem construindo durante nossa jornada, durante a nossa vida. Mas a gente trabalhar em cima desses nossos contatos, né? E eu acho muito bacana pontuar como é que a gente pode começar a enxergar isso, como é que a gente pode levar isso para dentro, né, do nosso trabalho, da nossa vida. E eu gosto muito de citar 4 pontos, né? Primeiro é a atitude, né? Então, assim, entender quais são as nossas maiores dificuldades e valorizar, trabalhar em cima daquilo que a gente tem maior facilidade. Por exemplo, eu sou tímida, né? Tenho muita vergonha. Então, comece a trabalhar esse ponto, né, como característica a ser melhorada. E trazer o networking para a nossa vida como um hábito, né? Assim como a gente precisa ter um hábito de uma atividade física, o hábito de beber água, né? Trazer o networking como um hábito. E isso a gente vai construindo com constância. E de forma intencional. Exatamente. Eu sempre com um viés do relacionamento intencional, mas também entender que não é pejorativo, que relacionar-se, fazer networking, né, é importante justamente para quando a gente precisar de alguém, para quando a gente precisar de um contato importante, a gente já construiu antes lá, né, essa bagagem e essa construindo esse relacionamento.
Depois, eu falaria da consistência, que tem tudo a ver com atitude, né? Nós trabalharmos esses relacionamentos, esses contatos com consistência. Então, por exemplo, existem algumas técnicas. Pegar lá uma lista de pessoas que tu pode, né, a cada semana entrar em contato. E aí existem N formas de entrar em contato com essas pessoas, né? Pode ser um e-mail, pode ser uma ligação, pode ser um WhatsApp, um comentário numa rede social, um artigo que tu lembrou dessa pessoa, né? Ou estão precisando de um profissional para uma empresa, né? E tu lembrou das habilidades de um amigo, de um conhecido, né? Pontua essas habilidades. E a gente naturalmente está sempre lembrando das pessoas, né? Então, anota. Ai, lembrei do fulano, anota. Quando não estiver dirigindo ou alguma outra atividade que tu não possa entrar em contato, quando tu puderes, entre em contato, diz que tu lembrou, pergunta como é que está, né? E sempre com constância para que a gente justamente consiga ter aquele histórico, né, de relacionamento, para que a gente, futuramente, se precisar, né, a gente ser lembrado. Nesse ponto, Kátia, eu quero colaborar no seguinte sentido. Quando tu fala assim, primeiro, importante nós termos a rede, nós termos, na realidade, os contatos. É que nem eu te falei, tá, eu tenho mais de 3 mil contatos aqui, mas como é que eu tenho me relacionado com esses contatos, né, com essas pessoas? E daí, Kátia, vem muito, né, que eu puxo para a minha área também, do perfil. Eu sou um tipo de pessoa que, pelo meu perfil, eu vou contactar contigo quando eu precisar de ti, ou quando tu, por exemplo, falasse assim, viu lá que estão precisando de alguém com essas competências, lembra, vai lá, chama, indica a pessoa. Eu sou assim, se eu vejo que eu posso te ajudar, eu vou te chamar. Se eu vejo que tu te encaixa em algo que estão precisando me solicitar, eu vou te chamar, ou se eu preciso de ti. Por quê? Porque o meu perfil, né, as colegas que possam estar assistindo aí, que entendem de perfil comportamental, o meu perfil é influente dominante. Então, o dominante ele é muito objetivo. O dominante vai achar que todos os dias dar boa noite, bom dia no grupo de WhatsApp é perca de tempo. O dominante vai achar isso. O que eu quero dando bom dia, boa tarde, né? Tá todo mundo ali. Para que eu vou encher o grupo ali com esse tipo de mensagem? Tanto que eu, quando entro nos grupos, né? O grupo que eu abro, eu digo, gente, é para isso, isso, isso. Chega de bom dia, boa tarde, pelo amor de Deus. Então, uma pessoa do perfil dominante é assim, ela é objetiva, ela gosta de resultados, para ela o que passar disso é perda de tempo. O influente também, porque o influente é assim, ó. Se eu estudei contigo lá no ensino médio, no meu tempo segundo grau, mas se eu estudei contigo no ensino médio, eu vou passar 10 anos sem te ver. Quando eu te encontrar, eu vou te abraçar, te beijar, como se eu mantivesse contigo durante todos esses 10 anos um relacionamento próximo. Mas não, fazia 10 anos que eu não te via. Mas para mim parece que foi ontem que passaram esses 10 anos. Tu construiu uma memória afetiva através do relacionamento que tu construiu. Agora, se tu pegares uma pessoa do perfil estável, para essa pessoa manter o network dela é extraordinário. Por quê? Porque a pessoa que tem esse perfil é uma pessoa que vai lembrar da data de aniversário, tem maior facilidade. Vai lembrar de uma data importante, é uma pessoa que se preocupa, ela vai lembrar, mas isso é perfil comportamental. Então, muito importante tu trazer para nós, que nem tu disse, tem técnicas, tem formas, trazer para nós por quê? Porque nós temos 4 perfis aí, né? Nós temos na nossa composição, cada um com a sua composição de perfil, o seu perfil puro, e para mim é desafio manter aquecida, né, as minhas relações. Para mim, Andréia é um desafio. Eu já tenho uma amiga bem próxima que, para ela, assim, quando eu vejo, tu tá bem? Como é que tu está? Eu digo, tô bem, né? Não mandei nenhuma mensagem dizendo que eu tô doente. Mas entendesse? Eu acho importante isso para quem está nos ouvindo, porque algumas pessoas vão dizer assim, mas para que eu me relacionar sempre? Para que todo dia eu estar me lembrando da pessoa? Mas isso é uma rede de relacionamentos, né, Kátia? Como eu disse, algumas pessoas têm facilidade, né? Outras nem tanto, mas é possível, né, colocar isso na rotina como um hábito e exercitar. Por isso que eu falei intencional.
Exato. E depois que a gente começa a ver o resultado, a gente começa a gostar daquilo. Ai, que bom. E aquilo vira uma rotina, né? E a gente, que bom, consegue colocar aí nas nossas, enfim, nas nossas essências do dia a dia, né? Como eu havia dito lá no início do Capital Social. E desses 4 pontos, o terceiro seria gostar, né? Como eu falei, alguns não têm, então vamos treinar, vamos trabalhar isso. E dar. Isso é muito importante dentro do network. Eu sempre trago à tona que é muito importante nós nos doarmos, né? E não esperarmos apenas a troca, né? O outro lado. Então, algumas pessoas também têm essa facilidade, né? Da doação, de entregar valor, né, aos seus relacionamentos, às empresas que trabalham, aos seus grupos, e isso é muito importante, né, porque, como eu falei, o networking é algo que a gente constrói. No momento que a gente não trabalha isso, e quando precisa apenas se coloca numa posição de querer receber, a gente é muito arriscado, assim, é muito perigoso, né? Qual é a imagem que a gente está deixando perante, né, essas pessoas, ou a sociedade, ou o ambiente de trabalho, por exemplo, até mesmo no familiar. Então, acho que a partir daí que a gente consegue, né, constituir assim trabalhando grupos, né? No meu caso, né, eu adoro trabalhar grupos. E levar para esses grupos oportunidades de fala, que a gente chama de pitch de apresentações, né? E tu falasse em grupos pequenos, e o que eu valorizo muito também, porque a partir de grupos pequenos a gente consegue ter um networking pleno, como eu digo, né? A gente consegue, com mais tempo, criar um impacto para essas pessoas que ali estão, né, nos ouvindo. Então, criem hábitos, né? Pode ser grupos, pode ser combinar um almoço, né? Um jantar, né? Os homens não têm o hábito, por exemplo, de jogar futebol, né? Então, de repente, até um esporte, né? Convidem amigas e criem esses grupos, porque através desses encontros é muito legal, porque abrem-se portas, né? O networking não é só uma coisa engessada. A gente pode trazer para um ambiente mais acolhedor, né? A gente chama de hubs, aqueles lugares, ambientes em que a gente sabe que dali saem muitos contatos. Então, isso é um exercício bacana de fazer também, de elencar num papel os lugares onde tu passou na faculdade, no teu trabalho, e desses lugares, quais são aqueles contatos que tu trouxe até hoje, e daqueles contatos, como é que foi a forma orgânica de relacionamento, né? De uma pessoa pontual, quantas outras tu conheceu? E a gente se surpreende quando a gente coloca isso no papel, começa a trabalhar e valorizar ainda mais, né, essas pessoas que vêm, né, a longo prazo, e aí a gente vai trabalhando e vai enxergando. É muito bacana porque a gente começa a enxergar aquelas pessoas que foram cruciais, né? E não só manter, né, mas valorizar ainda mais aquelas pessoas. Até porque, Kátia, eu vejo assim, é tão corrido o dia a dia, né, de todos nós, né? Nós criamos um dia corrido, né, com tantas coisas para fazer e assumindo. E o que tu estás falando e eu pensando, né? Imagina sentar e fazer uma lista. Que nem falasse agora, vê lá na tua escola, na faculdade, um trabalho que tu passou, uma empresa que tu passasse. Imagina tu fazeres assim uma lista, né, de todas essas pessoas e quem foi, vamos dizer relevante, assim, né? Relevante, né? Não que seja mais importante, mas que tenha tido uma relevância, tenha tido uma participação especial na tua vida, né? Exato. Porque passa tão corrido o tempo e às vezes nós deixamos de validar pessoas que foram importantes na nossa vida, porque não estamos fazendo o exercício. Exato. E quando tu diz assim, não é pejorativo, é que pode-se pensar o quê?
Não, mas peraí, tá só me ligando porque tá interessado nisso, tá me ligando porque tá interessado naquilo, tá fazendo essa reunião porque quer fazer negócios, só pensa em negócios, mas não, como tu estás dizendo, se constrói. Exato. E eu volto a dizer, temos que dar desconto para o perfil de cada pessoa, porque nem todas as pessoas são iguais, algumas mantêm um vínculo de uma forma mais constante, se fazendo presente durante Exato. todo o tempo, eu sempre né? uso muito essa palavra, se fazer presente. E até em relação a isso que tu falou, tem uma frase do Alexandre Caldini, que depois eu quero indicar, inclusive, esse livro, que ele diz assim, ó, seja interessante e não interesseiro. Então, tem tudo a ver com networking, né? Tem tudo a ver com se doar mais do que querer receber, e que naturalmente, quando a gente se doa, lá na frente a gente vai receber esse retorno. Porque quando a gente semeia, a gente colhe. Exato. O que não pode acontecer é uma relação, né? Que nem. E esses dias nós conversando, né? Eu falava, não pode ser uma relação ali onde só um ganha, né? Não pode ser tubarão, ele só toma dos outros e não contribui com nada. E a nossa relação tem que ser uma relação dupla, de equilíbrio, né? Eu falava esses dias aqui no programa também, é um avião. O avião tem duas asas. Tu contribui e tu cresce. Né? Se tu só contribuir, tu tá em desequilíbrio. Se tu só quer ganhar, só crescer, tu tá em desequilíbrio. E o quanto é importante hoje, né, Kátia, a gente fazer dessa forma organizada, intencional no bom sentido, esse networking, porque, que nem tu falasse antes também, a gente já vem fazendo isso, só que a gente não deu esse nome bonito que existe hoje e não estamos fazendo de forma intencional, e precisamos fazer isso hoje. Nós precisamos ter relações onde um ajuda o outro. E nesse ciclo social, né, existe essa troca de informações, de conhecimento, de experiência, né? E falando em experiência no próprio networking, quando a gente propicia isso e faz de forma inteligente, a gente consegue criar uma memória afetiva, se fazer presente, como tu dissesse, e está sempre no radar das pessoas, né? Daqui um pouco existe uma oportunidade e a pessoa vai lembrar que é da tua área, que tu pode contribuir, que tu pode agregar e dar valor para aquilo. Então, quem não é visto não é lembrado, né, Kátia? Meu pai dizia isso e eu tenho essa crença e esse ditado na minha vida. Quem não é visto não é lembrado. Às vezes eu brinco, dependendo da situação, quem não é visto não é comprado. Interessante essa. Um beijo aí para o Romeu, para a Miriam, para a Carlinha, que estão aqui no YouTube nos assistindo também. E que você possa estar acompanhando, né, e compartilhando. Aí a Jéssica também, que está ali pelo Facebook, e vão compartilhando, gente, porque é muito importante. Eu quero que tu fale para nós, Kátia, agora um pouco sobre esse trabalho de pequenos grupos que tu faz, né, e nos conta um pouquinho aí da tua história. Tu trabalha com pequenos grupos, gerando e orientando essa forma de relacionamento, né? E como que surgiu isso? Como que surgiu essa tua ideia de trabalhar assim, dessa forma, né? Na verdade, como relações públicas, eu já trabalho há bastante tempo com eventos em formato petit comité, né? Que são eventos para poucas pessoas. E aí, obviamente, com a pandemia, né, esse trabalho ele ficou em stand-by. Eu foquei em outras áreas, né, da comunicação dentro do meu hall de serviços e recebi muito retorno, muita procura de mulheres empreendedoras, assim, e foi surpreendente, porque inclusive mulheres saindo do setor público querendo reinventar, agora eu vou fazer o que eu realmente amo, eu já estava querendo sair, ou do privado também, e agora é a hora. Então, eu comecei a sentir essa necessidade dessas mulheres se recolocarem, né, se colocarem numa vitrine, digamos assim. E como eu tenho esse trabalho, né, dentro do meu hall de serviços de divulgação de produtos e serviços, eu criei, né, um grupo, um network, fazendo uma alusão ao Chá da Trade, para dar oportunidades a essas mulheres para que elas pudessem estar à frente dos seus negócios, né, como protagonistas de verdade, assim, para grupos pequenos. E aí foi crescendo, né, e é muito bacana, porque esses grupos eu sempre oriento, assim, sugiro que elas mantenham. Então,
do último networking, né, evento de empreendedorismo feminino que eu fiz, eu digo, mantenham esse grupo, exercitem seu networking dentro deste grupo. E uma coisa muito interessante que eu também coloco, né, nesses encontros é que se colocar vulnerável diante desses grupos conecta quase mais do que a parte boa. Então, é muito interessante também de entender qual é o ambiente que tu pode se colocar mais no vulnerável, e por isso que grupos pequenos isso funciona muito bem, porque as pessoas se conectam mais contigo e elas conseguem, de certa forma, também se expor. Então, muitas vezes, aonde eu tenho dificuldade, aonde eu preciso de ajuda, porventura, do outro lado, eu posso receber essa ajuda. Né? Porque quando eu revelo a minha dificuldade, né? Exato. Alguém pode ter passado pela mesma dificuldade, pelo mesmo desafio que eu estou passando e pode contribuir. Existe uma conexão muito grande e a gente acaba adquirindo a confiança das pessoas. E confiança, hoje em dia, é algo, né, que faz muita diferença. E num grupo pequeno, tu consegue passar uma segurança maior, um ambiente mais seguro. Exato. E tu consegue também, num grupo pequeno, tu consegue também dar mais oportunidade para as mulheres que estão ali, né? Eu participei de 2 grupos, um já tinha um número um pouco significativo de mulheres para um modelo de negócio ali, e um outro que eram muitas mulheres, e daí eu vi assim que não dá para a gente fazer de conta, né, Kátia, que nem tu diz assim, se torne vulnerável, mas para eu me tornar vulnerável, para eu compartilhar o meu desafio naquele grupo de mulheres, eu preciso primeiro sentir que o ambiente é seguro, né? E segundo, eu preciso ter tempo para falar. Exato. Né? Então, eu não posso fazer de conta, pá, deu. Não posso fazer de conta. Né? Eu sempre falo, né, que... E é isso que me chama a atenção no teu trabalho, os grupos pequenos. Esses eventos maiores, é muito bacana, tem conteúdo, a gente consegue também fazer networking, mas quando a gente trabalha com grupos pequenos, essas mulheres conseguem criar um impacto maior em cima, né, com aquelas outras empreendedoras que ali estão, porque elas têm mais tempo de falar. Então, eu sempre digo, passem o seu texto, né, a sua apresentação objetiva, né, com palavras importantes que vão marcar, né, sobre a tua pessoa, sobre o teu negócio, e aproveita esse tempo. Né? E muito interessante, porque muitas portas se abrem, muitas ideias, né, os brainstorms, os insights, e acontece, flui, e é muito legal. Assim, existe a mulher, no geral, ela já é muito comunicativa, né? Algumas mais, outras menos, assim como eu falo da influência, né? Eu acho que a influência é inerente ao ser humano também, uns mais, outros menos, mas e a mulher tem muito esse perfil também, né? De contribuir, de colaborar, né? De somar. Então é muito legal assim esse trabalho, né? Essas reuniões que são feitas, e eu sempre incentivo muito que elas, desse grupo, elas continuem. Não é estático, esses grupos são dinâmicos, porventura alguma pode sair, mas sempre prezando, né, e valorizando e exercitando o network com aqueles grupos. E Kátia, para quem está nos assistindo que ainda não conhece esse tipo de trabalho, né, nos dá um passo a passo, assim, de forma objetiva, de como que acontece, né? E aproveitar aqui e mandar um beijo para Kátia Garcia, que eu estava com saudade de te ter aqui conosco, Kátia. E também tem algumas mulheres que depois dizem assim para mim, eu assisti o programa, eu digo, porque não deu um oi, um boa noite, eu não vi que tu estava assistindo, né? Lúcia Noronha, pastora Lúcia, também de Viamão, um beijo, e a pastora Lúcia deve estar pensando o que eu também estou pensando agora, porque os grupos pequenos que tu estás falando, né, nessa relação aí com as empreendedoras e tudo mais, é o que algumas de nós nas igrejas temos, os grupos pequenos que são as células, né, que propicia tudo isso, um ambiente seguro, um ambiente onde as pessoas têm oportunidade de falar, né, e de conectar umas com as outras, e cria uma aliança, cria uma conexão ali mais forte, né? E através dessa empatia, né,
que eu digo que a gente vai criando memórias afetivas e eu brinco, né, que tem o QI, que não é o quociente de inteligência, e sim, né, o quem indica, né, e isso acontece muito nesses grupos. Então, porque se eu gostei, eu vou convidar uma amiga para ir no próximo, né? Exato. Então, é muito bacana, realmente, como é que a gente diz, né, as redes de apoio que a gente constrói e que é muito rico, né? Por isso que lá no início eu falei, né, que tem que trazer isso para dentro das nossas riquezas, né? Assim como a gente diz lá dentro do próprio capital social, né, do nosso filho, que é a nossa riqueza, a gente tem que valorizar muito também as nossas relações, os nossos contatos. E assim, não é números, né? Não adianta nós termos lá muitos seguidores na rede social, quantos mil contatos ali no celular, né? Se eu não me relaciono bem, a gente tem que nutrir essas relações, né? Eu às vezes, eu tenho que me policiar, porque eu estou, às vezes, dirigindo e eu vejo uma empresa, eu vejo uma propaganda, eu lembro de alguém, eu já fico louca para pegar o telefone. Então, assim, eu tenho também esse hábito de ter um bloquinho e uma caneta, né, no banco carona ali, porque quando eu lembro de alguém, eu anoto, naquele momento eu não falo, mas depois eu entro em contato, falo que lembrei, mando um artigo, digo, olha, eu vi uma empresa tal que eu acho que tem tudo a ver com o teu negócio, vai lá e te apresenta, mostra o teu produto, o teu serviço. Isso é network. E como é bom a gente poder ajudar as pessoas, né? Tu sabes que eu estava, Kátia, com a presença de um pastor amigo na minha igreja, pastor Gabriel. O pastor Gabriel, às vezes, assiste aí o programa. Gabriel, se tu estiveres assistindo, um abraço, porque tu pode estar assistindo o programa gravado. E o Gabriel um dia chamou a minha liderança e disse assim, olha, a pastora de vocês tem um dom, que é o dom de fazer todos que estão ao entorno dela prosperar, crescer. E tu sabe que aquilo ficou na minha cabeça, assim, eu digo, será? Eu digo, o Gabriel falou só por falar, né? Só para me agradar. Mas daí o que eu fiz, Kátia? Eu fiz o exercício que tu falou recém, anota, e eu fui anotar. Quem é que passou por mim, pela minha vida, nos lugares que eu passei? Daí eu comecei, fulano, babá. Eu comecei, um melhorou de emprego, o outro melhorou as condições financeiras, o outro fez faculdade, o outro não sei o quê. Esse que eu indiquei para tal serviço está trabalhando, esse aqui está trabalhando. Eu digo, mas não é que é mesmo? Né? Então, é um dom natural da gente gostar de ajudar. E não é tão bom ajudar, não é tão bom doar. Quando a gente faz uma doação para uma instituição, né? A gente não sente um prazer naquilo. É a mesma coisa quando a gente se doa, né, para o nosso networking, para as nossas relações. Intrinsecamente, mesmo que a pessoa não se dê conta, aquele grupo, aquelas pessoas que a gente está doando, intrinsecamente eles vão se sentir em débito contigo. Então, uma hora ou outra... Gratidão. É a gratidão. Eles vão lembrar, gratidão. Eles vão te indicar. Como é que tem nos postzinhos hoje? Gratidão é a memória do coração, é isso? Essa eu não sabia, gostei. Gratidão é a memória do coração, é isso que tu estás falando. A pessoa vai lembrar, poxa, né, a Kátia me ajudou, lá, olha só, agora eu posso retribuir. Então, gratidão é a memória do coração. Tu sabe, daí que o boca a boca, ele é muito mais poderoso do que muitas ações de marketing. Muito. Então, é bem o QI que tu falaste, quem indica. É o orgânico, né? É o estar verdadeiramente com a escuta ativa, que eu falo muito. A escuta ativa. Alguém, fala sobre isso, que isso é importante, cara. Muito, muito importante, né? Porque às vezes a gente tá ali, pode falar que eu tô te ouvindo. Isso é terrível. Gente, isso é terrível. Telefone, larga tudo. Escuta ativa, atenção plena para aquela pessoa que está ali doando o seu tempo para ti. Anota aí, escuta ativa e atenção plena. Por mais que nós estejamos ocupados, parece que quando alguém fala com você e você não está ali ouvindo, olhando para a pessoa conectada com ela, parece que ela não é importante para você. E o que ela está falando não tem valor nenhum para você. Eu vou te confessar, Kátia, que por várias vezes eu já agi assim, e nós, mulheres, né? O homem diz que ele funciona uma caixinha de cada vez, né? Nós não, podemos mexer em várias caixinhas de uma vez só. Nós podemos fazer várias coisas ao mesmo tempo e estamos conectadas com essas várias coisas. Eu estou falando aqui contigo, mas eu estou observando o que está acontecendo ali na rua, sabe? Porque nós mulheres realmente, né, a gente consegue dar atenção a várias coisas. Mas como é chato
né? E eu peço perdão para todo mundo que eu agi assim na correria fazendo as coisas, né? Mas eu já agi assim, tenho me policiado nos últimos anos, porque se eu estou falando contigo, tu está no celular, tu está lendo o jornal, tu está olhando TV, tu não está conectado comigo, tipo assim, ó, tu não me interessa, isso aqui é mais importante para mim do que tu. Tu não me interessa, a TV é mais importante para mim do que tu. É essa mensagem que passa. E inclusive, não sei se alguém pensa diferente, mas é a mensagem que passa. Eu sempre digo assim, quem trabalha assim com atendimento ao público, né? Se tu estás com alguém na tua frente, o telefone toca, tu vais dar atenção primeiro para quem está na tua frente, né? Então são detalhes, né, pormenores que a gente começa a observar e trabalhando, né, fazendo, porque esse é um assunto, network é um assunto que, além de eu gostar, tem muito pano para manga, né? Então tem as técnicas, tem os exercícios, né? Tem os mitos, né? Que a gente que é legal também. Quem sabe pauta para um próximo. Fala um mito aí para nós, um mito do network. E um deles que eu falei, né? Assunto de casa. Casa não faz milagre. Não faz verdade. Milagre. Sempre de casa faz milagre. Nem Jesus fez na terra dele, imagina nós, né? Eu não vou indicar porque eu não quero me comprometer. Daqui um pouco verdade. Também tem isso aí. E daqui um pouco a experiência que eu tive, né, com uma empresa ou com um negócio, pode não ser a mesma. Obviamente, a gente vai falar, olha, eu tenho essa empresa para te indicar, ou talvez tenha pecado em alguma situação. Coloca a situação para quem tu estás indicando, mas não deixem de indicar. Se tu lembrou daquela empresa, ou daquele produto, ou daquele serviço, é porque de alguma forma ele te marcou. Né? Então, e pode fazer muito sentido, né, para outra pessoa, né? Mas existem vários. E para as nossas, em especial as nossas amigas, fala desse passo a passo aí dos grupos, fala um pouquinho do que acontece lá, porque isso anima as mulheres, né? Então, eu posso falar o nome do... Pode falar, fala então, o nome aí e diz o que acontece lá. Com essa procura. Só um pouquinho, sabe por quê? Porque isso pode estimular nossas amigas. A ideia aqui é despertar as amigas. E outra, eu estou de olho aqui, você sabe que eu sempre vou acompanhando no celular as nossas, não é por não dar atenção para a Kátia ou para você. Né? Vamos lá, é que eu tenho que ficar atenta aqui para te mandar beijo e abraço, porque depois eles cobram beijo e abraço. Cara, não mandou beijo para mim. Ó, a Mari aqui também, né? Boa noite. Tem que mandar beijo e abraço. Daqui a pouco o marido diz assim, tu não mandou beijo e abraço para mim. Então tá, mando beijo e abraço, porque ele estava aqui no estúdio, não está mais. Mas aqui, ó, a Cibele, ó, super estimulada. É em ti mesmo, Cibele, que eu tô pensando. Né? Pensa bem, Cibele, aí, ó, fazer um petit comitê aí de network. Extraordinário. Só que se tu fizer, tem que me convidar, viu? Fala um pouquinho aí. Então, e aí, justamente por essa busca, por essa procura na pandemia com empreendedoras, eu entendi que eu poderia, né, ajudá-las de alguma forma. Então, nós começamos a criar grupos pequenos, até 20 mulheres, com encontros, né? Um encontro de 20 mulheres, vamos dizer. Em média, até 20 mulheres. Que é tá. Um número ok, sempre tem uma quebra ali, um pouquinho menos, né? Porque é um grupo ok, para que a gente consiga realmente se fazer presente, criar um impacto nas outras, porque elas lembrem da gente quando elas saírem dali. Então, existem algumas dinâmicas, né? Elas têm o pitch, que a gente chama, que é o espaço ali, o tempo de apresentação delas se colocarem à frente dos seus produtos, dos seus serviços, dos seus negócios. Reúne 20 mulheres, chama 20 mulheres, reúne no espaço, e tem o pitch é muito legal mesmo. Daí só tem que aumentar o tempo do pitch. Eu fui num que um minuto eu só disse assim, eu sou a Andréia Fieramente, acabou o meu nome, acabou ali, né? Por isso que é o pitch comitê, para que elas tenham tempo realmente de criar impacto com todas ali. E daí tem esse momento do pitch, eu me apresento meu produto, meu serviço. Não pode contar tudo, né? Porque elas têm que ficar curiosas, vamos contar um pouquinho só. Alguma dinâmica, né, de integração, né? Aí tem todo o roteirinho ali, né, no momento que elas vão chegando, vão descontraindo, comendo uma coisinha. Depois... tem comilança, gurias. Vocês viram? Não é só eu, não, que invento as comilanças em tudo que é reunião. Tem comilança também no grupo da Kátia. E aí eu gosto de levar uma pocket palestra, né, que a gente não pode se estender muito, mas para ou contar algum case, né, de sucesso, né, ou
algum case de superação para que a gente possa Ótimo. inspirar essas mulheres. Eu sempre digo assim, ó, eu gosto muito da vulnerabilidade num encontro desses, porque além da gente conectar, é muito interessante assim o que vai surgindo dali, sabe? A gente se colocar o nosso lado mais frágil, e aí a gente traz muitas vezes palestras assim de histórias de vida, né? E como é que aquela pessoa se superou, né? Como é que ela deu a volta por cima. Ótimo. Então, assim, é muito interessante, porque não foi uma nem duas vezes em que eu fui em um evento e aquela pessoa que estava lá no palco era tão maravilhosa, ela nasceu, cresceu, né? Desenvolveu de uma maneira tão perfeita que eu saí dali frustrada. Então, a sua Mulher Maravilha. Às vezes, claro, né? Isso é possível trabalhar num grupo menor, porque tu também não vai te expor num e muitas vezes, Kátia, a pessoa tem essa crença de que ela expondo a sua fragilidade, ela se tornando vulnerável, ela entende que ela vai se tornar uma pessoa frágil, fraca. Exato. E é bem pelo contrário. Eu acho que quando eu me permito expor algo que eu vivi, que eu superei, isso é um ato de coragem. Exato, eu estou tendo a coragem de falar o que eu passei, como que eu superei, e eu penso que isso vai encorajar outras mulheres a também exporem, né, as suas fragilidades e serem ajudadas também. Serem ajudadas, e também aquelas que colocam as suas histórias de uma forma de super... Não é para ser triste, né? Não é para ser... Pelo contrário, é para ser inspirador, né? Para as pessoas muitas vezes, puxa, eu pensei que eu tinha um problema, mas o meu é tão fácil de resolver, né? E que legal essa história inspiradora, e isso eu posso fazer também, né? Eu posso usar também essa estratégia que ela usou para trazer para o meu negócio, para trazer para o meu pessoal. Sim. E a gente se conecta de uma forma incrível, assim. É sempre muito incrível esses encontros. Eu gosto muito, Kátia, e eu estou trabalhando com mulheres há bastante tempo, e talvez não antes de uma forma tão organizada, porque eu pensava muito contribuir, né? Eu era um avião de uma asa só, né? Hoje, então, eu estou aprendendo que o avião tem duas asas, é crescer e contribuir. E é tão bom, e nunca é tarde, e é tão bom quando a gente pode fazer a coisa de forma organizada e intencional, sim. Intencional até para com relação com o filho, com o marido, né? Com familiares, como tu começasse bem, também no ambiente de trabalho, enfim. Essa forma intencional. Intencional em que sentido? Eu quero ter um relacionamento melhor. Então, eu preciso fazer ele melhor. E para eu tornar melhor meu relacionamento, eu tenho que ter atitudes intencionais. Às vezes na igreja, eu vou atender alguém e diz assim, porque o meu chefe, o meu colega, etc e tal. Eu digo, tá, faz um bolo com todo amor, todo carinho, abençoe esse bolo lá, né? E leva. Daí eles me olham, né? Eu digo, claro, quem é que não gosta de um agrado? Exatamente. Quem é que não gosta de um agrado, né? Provérbios diz que se alguém tá de mal contigo, manda um presente para ele, né? A minha linguagem de amor é presença principal, então eu amo ganhar presente, né? Então, assim, é intencional, faz um agrado. Tu tá puxando o saco. Não tô puxando o saco, eu estou querendo, decidindo criar um ambiente melhor, familiar, profissional. Um ambiente salutar, né? E inevitavelmente isso vai voltar. Quem é que não gosta de ser agradado, gente? Independente da linguagem de amor, todo mundo gosta de ser respeitado, de ser honrado, de ser agradado. Quem é que não gosta? Essa conexão que se forma, que se cria de maneira positiva, de maneira, né, saudável, isso inevitavelmente volta pra gente, né? Volta, é a lei da semeadura, né? Sempre. Isso. E, Kátia, tu sempre trabalhou com os grupos pequenos, já estamos encaminhando para o fim, gente, é tão pouco tempo. Como é que começou isso, de tu trabalhar com os grupos pequenos? Foi agora na pandemia? Não, eu já trabalhava, né, trabalho ainda com grupos pequenos de relacionamento, vou dizer assim, para as meninas entenderem um pouquinho, né, para gerar relacionamento. Eu trabalho, né, com comitês para empresas, então pode ser um lançamento de um produto, uma abertura de loja, sempre levando leads, que são os clientes em potencial, né, para essas empresas que me contratam.
Então, a ideia é sempre grupos pequenos, né, para que aquela comunicação ela seja plena, que ela aconteça de uma maneira mais fluida, né? Então, isso eu já fazia, né, para empresas e, enfim, aí eu trouxe na pandemia para o empreendedorismo feminino. Gente, nosso tempo passa muito rápido. Eu sempre roubo uns minutinhos aqui, né, do programa seguinte. Mas, Kátia, então, para a gente... Quem mais? Hugo Larroque, que não pôde estar conosco hoje aqui nos estúdios, um abraço. Tenente Joel, se abraço. E, gente, aqueles que eu não dei um abraço, um beijo, sintam-se beijados, abraçados. E eu quero dizer uma coisa, Kátia. Diga. Eu estou de aniversário essa semana. Estou de aniversário essa semana. Viu? Podem mandar presente. Onde é que vai ser o petit comitê? Pois é, acho que eu vou ter que alinhar aqui com a... Tem que fazer vários. Vou ter que alinhar com a Catita, ela vai ter que fazer vários, né? Hoje a Mari dizia assim, faz um em casa, faz um na igreja, faz um para a família. Eu digo, mas Mari, eu vou fazer quantas reuniões? Para todos os ciclos, todos os grupos sociais ali, ela quer que eu faça. Mas, Kátia, um prazer te receber aqui e a gente poder falar um pouquinho disso. Na realidade, todos nós, né, e todas nós nos relacionamos, todas nós fizemos network, mas a gente talvez não esteja fazendo de forma organizada, de forma, entre aspas, profissional. Quando eu falo profissional, é de forma organizada e de forma intencional, no bom sentido. Que nós estejamos fazendo com o intuito mesmo de ampliar o nosso relacionamento para que a gente possa ser mais útil na vida dos outros, né? E que a gente possa ajudar mais pessoas e que as pessoas possam nos ajudar também, né? Que network não é só evento, né? Networking, ele está em tudo e a gente, até na fila de um banco, né? Ou tu vai num restaurante, conversa com o proprietário, como é que estão os negócios, né? Puxa assunto, puxa o papo. Começa por aí. Meu marido diz que eu conto a vida para as pessoas, né? Mas às vezes eu estou num lugar, se eu não contar a vida ali, um pouquinho do que está acontecendo, eu não sou ajudada. Tem coisas que às vezes eu consigo, mas se eu não tivesse contado a vida para a pessoa não tinha me ajudado. Então, às vezes eu conto, eu estou aqui por causa disso, estou aqui por causa daquilo outro. Que nem assim, nós tínhamos uma cafeteria aqui no térreo do shopping, fechou. Daí o Hugo disse assim, tem uma cafeteria lá em cima, Andréia. Porque eu recebia as minhas convidadas e convidados aqui na cafeteria aqui embaixo. Daí eu subi, o que eu disse para a pessoa? Eu disse, olha, o negócio é o seguinte, meu amigo, eu frequento a cafeteria lá do primeiro andar, mas fechou, eu levava meus convidados, minhas convidadas lá, agora eu vou passar a frequentar. Contei tudo para ele. Gente, o atendimento é extraordinário. Daí o Armando, para que contar tudo para ele? Mas eu contei, eu era uma cliente assídua da cafeteria do térreo, agora eu tenho que ir até o outro andar. E a gente sabe quando a gente pode e quando a gente não pode. Compartilhei com ele, ele me atende extraordinariamente bem. Às vezes eu vou lá, corro, né? Eu disse, eu vou descer o programa, depois eu subo e te pago. Ok. A gente já tem uma idade que a gente sabe discernir, né? Onde é que a gente pode contar, daí eu pego roupa em consignação aqui no shopping, eu tomo café, pego água, alguma coisa aqui pro estúdio, pro programa, depois eu volto e pago. Se eu não tivesse compartilhado com ele o que eu faço aqui no shopping toda segunda, como é que ele ia me liberar assim? Quer ver um dos mitos do network? Fala aí. Não dê papo para estranhos. Então eu tô mal, Catita, tô mal. Não, é mito. A gente pode, sim, isso é para criança, gente, para os nossos filhos lá que a gente tem que educar. Não eu ia dizer isso, se diz para criança. Mas depois que nós nos tornamos adultos e que nós já temos discernimento para saber com quem a gente pode, né, falar algum mais. É bem isso, eu ia dizer. Mas, gente, estamos encerrando aqui e eu espero que você reveja esse programa, anote ali os 4 pontos que a Catita colocou ali para nós, né? E o valor de nós nos conectarmos bem com as pessoas, nos relacionarmos bem, ainda mais nesses dias de hoje. A internet está aí com todas as ferramentas, oportunidades, facilidades, mas não adianta a gente, como a Catita disse, ter vários mil seguidores se tu não está alimentando essa tua rede de relacionamentos. Não adianta eu ter meus mais de 3 mil contatos aqui se eu não alimentar, se eu não manter algo que a gente fala no business, né? Se eu não manter aquecida essa minha rede de contatos. Eu preciso mantê-la aquecida. Mas não vai ficar mandando bom dia, boa noite ali, tá? Porque isso aí enche o saco. A dominante aqui falando, enche o saco, bom dia, boa noite, né? Mas alguma informação, um conteúdo de valor, né, Kátia? E justamente
numa era em que a gente vive tão tecnológica, né? Vamos buscar o olho no olho. Nada como o que tu falasse recém, o QI, quem indica. As redes estão aí, são extraordinárias, precisamos investir cada vez mais nelas, mas nada como o QI. Eu brinco que são os cafés estratégicos, né? Vamos chamar para um cafezinho pelo menos uma vez por semana algumas pessoas que você quer manter muito bom e deixar aquecida a nossa rede aí. Tatiana, um beijo. E, gente, então... Kátia, deixa tuas redes, né, aí à disposição, dá teus endereços aí para as gurias já começarem a te seguir aí pelo Instagram, enfim. Agradecer mais uma vez, Déia, pela oportunidade. Quero deixar um beijo pro maridão, que ficou em casa com as crianças. Isso mesmo, poder estar aqui, que está dentro da minha rede de apoio familiar. E deixar minha rede, então, Instagram, Catita com C, Poa RP, né? Catita Poa RP, Poa de Porto Alegre, RP de Relações Públicas. O meu e-mail é katiacampusrp@gmail.com. E pode me chamar lá, a gente pode trocar ideias. Que bom, porque eu sempre digo isso, chama projetos, que ela responde. Adoro projetos. Chama que ela responde, gente. Deixa eu ver aqui. Chama lá. Nice, um beijo. Giovanni, obrigada, Giovanni. Olha só, Giovanni, dia 6 de maio. Pode me mandar feliz aniversário pelo WhatsApp de novo, dia 6 de maio, porque eu gosto, viu? Doutor Giovanni aqui que nos acompanha. Gente, dias, eu amo o dia do meu aniversário, Kátia. Eu sou que nem meu pai. Meu pai fazia 28 de setembro, ele levantava de manhã cedo, tomava banho, se perfumava, colocava as joias, que ele adorava usar adereço, eu também gosto, e ficava o dia inteiro à disposição e de exposição. E tinha que ter festa. E eu amo o mês do meu aniversário, amo o dia do meu aniversário, viu? Pode me mandar presente, eu não fico brava. Nesse dia pode dar bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse dia pode dar bom dia, boa tarde, boa noite, todo dia. Mas, gente, relembrando, né? Coordenação de produção do nosso programa de André de Vargas, direção geral de Fabiano Brasil, apoio Shopping Total presente a cada momento, Móveis do Bem, siga lá, Móveis do Bem, também me siga no Instagram, @andrea.fioravante, siga também a Kátia, que esteve aqui contribuindo, conecte com ela, converse com ela, que ela vai Adoro projetos. À disposição ali. Adoro um café. Adoro projetos, café, tudo de bom. Gente, um grande beijo no coração. Deus abençoe e até a próxima segunda, às 20 horas, com o programa Despertando Mulheres. E deixa eu te falar, eu estou me dando de presente nesse mês um projeto. Até vou conversar com a Catita agora. Estou me dando de presente esse mês um projeto que vai contribuir com a sua vida. Então fique atenta aí no Despertando Mulheres.